Boa noite a todos, companheiros vereadores presentes, Santina, companheiro Mendes, Vitor Hugo. Estamos nos preparando para mais uma audiência pública para a apresentação do orçamento do município para o exercício de 2018 e plano plurianual de investimentos para o quadriênio 2018-2021. Estamos aí preparando a transparência para que possa ser executada aí essa audiência. Queremos agradecer a presença de todos aqui no plenário dessa Câmara, os secretários municipais, Nilza Casaça e o nosso amigo Nelson Magron Júnior e demais funcionários públicos que aqui estão. Agradecer aí a presença também dos nossos funcionários da casa, o nosso assessor de imprensa, o Diego, que está aí presente também. Agradecer aí aos companheiros que estão fazendo essa transmissão via rede social, no Facebook, ao vivo, diretamente aqui da Câmara de Vereadores de Cianorte, para os internautas. Agradecer a presença da vereadora Márcia também. E queria convidar os vereadores que fazem parte da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para ocupar o lugar na mesa. O vereador Adailson Carlos Inácio da Costa, o Dadá, deve estar chegando por aí. O vereador Silvio Fernandes, secretário. Dadá é o presidente. O vereador Vitor Hugo Davanço é o membro da comissão, está presente. Queria convidar também para fazer parte aqui da mesa representante do prefeito municipal. Queria que ocupasse aqui o lugar a nossa secretária Neuza Casas, por gentileza, da Educação, para representar o prefeito, já que não se faz presente nem o prefeito nem o vice. Por gentileza, Neuza, quero ocupar aqui seu lugar e convidar a assessora de Planejamento Municipal, Ana Maria Alves dos Santos Rois, para apresentar, então, o orçamento do município para o exercício 2018 e o plano plurianual de investimentos para o quadriênio 2018-2021. Nós temos aí, depois dessa sessão, nós temos a nossa sessão ordinária da Câmara, que tem início todas as segundas-feiras, às 19 horas, e nós temos aí o tempo para que a Ana possa expor aí toda essa situação. Muito obrigado, Ana. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todo o público aqui presente. Desde já agradeço a presença de vocês e fico à disposição para qualquer questionamento quanto aos dados que vão ser apresentados hoje aqui. Então, dando início à nossa segunda audiência pública, que trata da finalização do projeto de lei do PPA 2018-2021 e também da lei orçamentária anual para 2018, que trará alguns dados mais detalhados para esse ano. Eu inicio, então, destacando nossa enquete da internet, né, que ficou disponível essa semana, para que todos os munícipes pudessem participar. Eu quero dizer que foi uma iniciativa, assim, primeira, né, simples até, mas que funcionou. Então, nós já nos animamos para ano que vem, a partir do ano que vem, colocar oficialmente as audiências públicas online. Então, nós teremos, sim, encontros presenciais, mas já com um longo tempo vai estar disponível previamente a audiência online para que todos possam participar e dar a sua sugestão, a sua opinião. Ana, posso fazer uma pergunta? Sim. Sobre essa disponibilização no site, eu até acompanhei também, lá estavam discriminados todos os atos que vão ocorrer durante os 4 anos
E aqueles mais votados vão ser já nos primeiros anos, é isso? Só para que eu entenda. Eles estão todos contemplados, não necessariamente no primeiro ano. Muitos deles iniciam em 2018, terminam em 2019, outros iniciam em 2019, terminam em 2020, e alguns apenas em 2020, 2021. Mas, como eu disse, foi assim meio de última hora, então foi simples, né? Nós tentamos colocar assim os programas, as ações mais importantes de cada secretaria. Tá? Na última audiência também eu citei 4 peças orçamentárias, então eu quero esclarecer aqui que foi uma falha minha, porque quando eu disse 4, eu estava pensando também no plano diretor, que o município já contratou a empresa, está em fase de elaboração, né, o plano diretor para os próximos 10 anos. E também para esse plano estão sendo realizadas audiências públicas. Todos vão ser convidados à época. Só que, do ponto de vista orçamentário e financeiro, a gente tem 3, que é o PPA, LDO e a LOA, né? Então, como eu disse também, todos os dados que foi corrigido durante essa semana no PPA serão também corrigidos por meio de um novo projeto de lei que vai ser encaminhado, serão reformados também na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi votada, né? E também todos já foram atualizados para o projeto de lei do orçamento, para caminhar junto, né, manter a compatibilidade entre as 3 peças. Eu quero destacar também, senhores e senhoras, que nós fizemos uma comissão especial para a realização deste trabalho, né? Um trabalho árduo, muito assim extenso, né? Então, foi nomeado através da portaria 34 de 2017, lá no início do mês de março, uma comissão especial para definição da nossa base estratégica, né? Quais são os objetivos da administração municipal para o quadriênio, né? Quais são os programas, os grandes programas de governo, as ações que conterão em cada programa, as metas físicas e financeiras de cada uma das ações e também os indicadores de desempenho. Então, todas as secretarias estão representadas, inclusive aqui a Câmara, o RPPS, membros do Conselho estão representados nesta portaria e fizeram, sim, um trabalho bem cansativo e principalmente a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Educação, a Saúde e Assistência, né, que tivemos algumas reformas de ações, algumas ações foram descartadas, outras inseridas. Então, foi um trabalho bastante longo e com muita dedicação. Quero já agradecer a todos que participaram e alertar vocês que nós vamos nomear uma nova portaria para fazer a avaliação desse plano, né? Como eu havia dito, ele não é rígido, ele pode ser modificado conforme o caminhamento, né? Então, se houver a necessidade, após a avaliação, nós faremos, sim, a reforma dele através de novo projeto de lei enviado à Câmara. O cenário econômico, né? Então, nós estamos num cenário local aqui do município de Cianorte, com uma população atualizada este ano pelo IBGE de 79.571 habitantes, com uma densidade demográfica de 86,1, PIB per capita em torno de 29 mil, FPM, coeficiente de repartição, né, 2,6, o índice do ICMS. Então, o índice anterior, que eu apresentei no ano passado, era de 0,0069. O atual é de 0,0065. Por isso, da minha preocupação na semana passada em relação às receitas, né? Porque, como sabemos, as ações do município, ela tem o limitador. E esse limitador é a nossa capacidade de arrecadação, né? Então, o município pode agir com os recursos que possui, né? Então, a gente observa ali uma leve queda no ICMS, né? Nós caímos 2 pontos, né? De 22º viemos para 20º. Então, tivemos que reformar um pouquinho a nossa receita.
E o IDH médio, né, o Índice de Desenvolvimento Humano médio, 0,755, e o IDEB, 6,6, nossos principais indicadores, né, de desempenho. Cenário macroeconômico, nós temos aqui o histórico do IPCA, né, desde 2015, efetivo lá no exercício de 2015, fechou em 10,67%, 2016 em 6,29%, 2017 nós temos uma projeção, uma expectativa, uma meta, né, estipulada pelo Banco Central de 4,5%. 2018 também 4,5%. 2019 já foi reformada para 4,25% e 2020 para 4%. Para quem acompanhou nas audiências anteriores, essas metas para esses exercícios eram todas de 4,5%. Lembrando que essa meta é o central, né, ponto central, que pode variar de 3% a 6%. Então, ali mais abaixo a gente tem também em destaque o acumulado do IPCA no ano de 2017, de janeiro a agosto, que soma 1,62%, e já o acumulado nos últimos 12 meses, que é a forma de aferição, é 2,45%. Então, com base nesses dados, nós achamos por bem fazer uma estimativa em torno de 4%. Mas vocês verão que não é linear, é uniforme para todas as linhas de receita e para todas as linhas de despesas. Existem variantes, porque a gente não considera simplesmente o efeito inflacionário. Nós temos também o efeito legislação local e também o efeito quantidade, que depende da ampliação das ações do governo municipal. Então, são 3 variantes que compõem as projeções. Quanto às receitas, eu destaquei a preocupação com o IPTU, por causa da inadimplência, do FPM e do ICMS, porque, de início, nós fizemos uma projeção baseada na receita estimada para 2017. Mas, após a divulgação do governo estadual e também do governo federal, verificamos que as receitas para o ano que vem estão no mesmo patamar, que não tem um acréscimo, né? Então, praticamente os mesmos valores deste ano para 2018. Então, eu trouxe ali ao lado um recorte, né, da planilha da Secretaria da Receita Estadual, que ela mostra lá o nosso índice, né, ele é um pouquinho maior do que aquele que eu passei para vocês, tem várias casas decimais, mas um pouquinho acima do índice tem lá a previsão de receita para 2018, 43 milhões. Né? Então, nós tínhamos uma projeção inicial de 49 milhões. Por essa razão, foi reduzido. Né? Não tem como a gente trabalhar com uma receita ilusória. Né? Então, trouxemos a realidade. Esse outro recorte é da planilha da STN, que traz a projeção de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Aí eu coloquei em amarelo o nosso índice, que é 2,6, e a coluna Paraná. Os municípios que têm esse índice de 2,6 receberão na casa de 31 milhões de reais. Destacando que aqui já está líquido dos 20% do Fundeb. Né? Então, para a gente fazer a projeção lá no orçamento, nós acrescentamos esses 20%, que depois, ao final, aparece como dedução. Mas esses 31 milhões são líquidos. E só voltando um pouquinho nesse slide do cenário econômico, a gente observa a nossa população, 79.571 habitantes. Então, por bem pouco, não passamos para linha de cima, para 2,8 no coeficiente de distribuição. Né? Porque acima de 80 mil,
já teríamos um coeficiente de 2,8. E eu não coloquei a tabela inteira aqui, mas dá para visualizar ali embaixo, na linha seguinte, abaixo do amarelo, que os municípios que têm o coeficiente 2,8 receberão líquidos do Fundeb 33 milhões. Então, um pouquinho já a mais que seria interessante para o município de Cianorte. Para uma diferença aí de menos de 1.000 pessoas, né? Então, a tabela aqui inicial, apresentada para vocês na segunda passada, que trata da projeção das receitas para os próximos 4 anos, foi esta, a mesma tabela eu trouxe aqui para vocês, com uma totalização lá de 253 milhões para 2018, na casa de 255 para 2019, 265 para 2020 e 276 para 2021. Como eu tinha preocupação com essas 3 receitas, nós fizemos umas reformas, né, para readequar melhor. Então, na tela seguinte, a gente já tem a nova projeção adaptada. Observem que nós temos, então, para 2018, receitas correntes somando 260.635.438 reais, com uma receita de capital de 13.180.362 reais, num total de 251.520 reais. Onde foi alterado? Observem bem na tabela anterior, transferências correntes, na faixa de 177 milhões. E receitas de capital, 12 milhões. Então, nessas linhas é que foram feitas as alterações, e trazendo, então, transferências correntes para 173.610.980, e parte dessa diferença foi acrescentada na receita de capital e parte foi suprimida, né? Observem que o total de 253 caiu para 251 milhões. Então, nós fizemos alguns cortes em algumas ações de governo para adaptar esse valor. Pela queda do FPM, porque na segunda passada, quando eu apresentei para vocês, eu já tinha feito a readequação na linha do ICMS. Restou ainda a receita do IPTU. Achamos por bem, então, deixar a projeção na casa de 33 milhões mesmo, mas fazer um contingenciamento das despesas. Então, 33 milhões, parte desse valor vai ficar condicionado à realização da receita do IPTU. Então, conforme a evolução, né, a gente tem um mecanismo de bloqueio, parte desse valor vai ficar bloqueado, e conforme a evolução da receita, vai ser liberado para a execução da despesa, para mantermos, então, o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Com relação às despesas, então, eu acabei já dizendo, então, a gente teria que readequar, né, para manter a compatibilidade com as despesas, aumentar a reserva de contingência, né, que, se vocês recordam bem, ela tinha um valor bem irrisório para nosso tamanho de orçamento, né, de 476 mil. Então, o que foi feito? Essa é a tela original apresentada na segunda passada, com os mesmos valores lá que a receita, finalizando, né, 253, 255, 265 e 276 milhões, respectivamente. Então, na próxima tela, a gente pode observar as reduções que foram efetuadas nesta semana. Então, na linha de pessoal em cargos sociais, não foi possível fazer a alteração. Na linha de juros e encargos da dívida também, peguei novamente todos os contratos, fizemos as continhas, é exatamente esse valor, não há como diminuir. Outras receitas, outras despesas correntes, aí sim foi reduzido
Um pouquinho, olha, de 113.477 veio para 112.047.000. E assim também nos demais exercícios, vocês podem observar ali. Quanto às despesas de capital, nós tínhamos apresentado 20.985.422 reais para investimentos e 1 milhão para amortização dos contratos da dívida fundada. Também, em investimentos foi possível fazer uma pequena redução, me perdoe aí os donos dos projetos, né? Mas foi necessário. E com relação à amortização da dívida, não foi possível fazer nenhuma redução, né? Exatamente o valor que temos nos extratos da agência de fomento. E conseguimos aumentar, então, um pouquinho a reserva de contingência, que foi a R$ 1.287.145. E o valor total, então, para cada exercício, nós temos lá em 2018, as despesas correntes, R$ 229.547.000, despesas de capital, R$ 20.685.000, que nos dá um total, acrescentando ali a reserva de contingência, um total de R$ 251.520.000. 2019, despesas correntes, R$ 239.012.012 e despesas de capital, R$ 13.210.000, perfazendo o total de R$ 253.508.095. 2020, nós temos, como despesas correntes, R$ 248.865.000, despesas de capital, R$ 12.944.000, acrescentando a reserva de contingência de R$ 1.336.800, nós temos também um total de R$ 263.146.419. E o último exercício, 2021, despesas correntes, R$ 260.740.000, despesas de capital, R$ 14.568.000, somando R$ 1.745.000 de reserva, nós temos o total de R$ 273.642.000. Então, eu só quero acrescentar, com relação a essas duas tabelas, e aqui finalizar os trabalhos do projeto PPA, que não é um plano assim satisfatório, mas é o plano possível, né? E que a aplicação dele depende muito, muito, muito do envolvimento de todos os agentes públicos, né? Desde o prefeito, aos secretários, a todos os chefes, aos senhores vereadores e também de toda a população, né? Que nos ajude a executar esse plano, né? E principalmente com relação à avaliação dele, né? Porque ele foi feito o possível nesse momento, mas que se não estiver atendendo a contento, ele pode ser modificado. Então, como eu disse na segunda passada, nós privilegiamos as ações do plano de governo do então candidato, né, que foi vencedor do Buongiorno. Tentamos trazer para a execução orçamentária as ações que ele divulgou, que quer realizar nessa gestão, né? E então estão todas contempladas. Mas vamos avaliar o desempenho da Receita para que essas ações possam ser concretizadas. Iniciando, então, a parte do projeto de lei... Desculpa incomodar, só. Na última tela que você apresentou ali, só para questão de correção só. 2021, lá eu acho que está errado, ó, o primeiro número lá, 258 milhões, deve ser 158, ou não, está certo mesmo. No pessoal e encargos sociais. Ah, sim, está errado. Foi um erro de digitação. Obrigada. A gente faz assim meio... Quem faz, às vezes, não vê o erro, né? Não houve tempo de passar para revisão. Mas não teria cabimento subir dessa... Tá certo. Eu vou corrigir para colocar no site depois. Até a gente está falando pelos totais, né? Mais à frente também, aquelas tabelas das ações de governo,
Eu falei exaustivamente na semana passada, essa semana não vou falar todas elas, mas vai ficar à disposição no site, né? Vocês vão poder apreciar pelo projeto de lei, e também vai ter de forma reduzida os slides no site, e o projeto de lei também para a população que tiver interesse. O projeto de lei da LOA vem como projeto de lei número 52 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2018. Então, quando se fala em lei orçamentária, nós temos os princípios, né, a observar. Então, o princípio da unidade vai ser um só projeto, tanto para a Câmara, quanto para a Prefeitura, quanto para o nosso RPPS, que é a nossa autarquia. Então, vem num projeto único. A universalidade, tudo vai estar contemplado, então, nenhuma ação vai ser executada sem que esteja no projeto de lei do orçamento e depois na lei orçamentária aprovada, né, claro. Anuidade, quer dizer, esse plano é para 2018, então ele tem a vigência a partir de 1 de janeiro e termina 31 de dezembro. Lá para 2019, nós já, né, no início de 2019, nós já teremos apresentado uma nova proposta de lei para 2019 e submetido à apreciação da Câmara de Vereadores. Exclusividade, não pode conter matéria estranha à estimação da receita, né, ao valor da receita, e a fixação da despesa, né? Então, não é este o instrumento para colocar aqui dispositivos de alteração da legislação tributária, com relação a pessoal, com relação à dívida, às contratações. Não. Esses dispositivos eles vão aparecer lá no projeto da LDO, né? Então, a LDO tem um texto mais extenso, porque ela contempla esses itens. A concessão de subvenções, né? Se vocês tiverem curiosidade, vai estar lá na LDO, se pode, não pode, como que vai ser feito isso. Tá? Então, aqui na LOA, é simplesmente a receita e a despesa, com exceção para o nosso limite para abertura de créditos adicionais, né, de 10%, que a gente sempre traz, já deixa aprovado para o prefeito poder fazer esses acréscimos no limite de 10% da despesa. A publicidade, né, então, vai ser dado ampla publicidade para o plano. O orçamento bruto, quando eu falei para vocês do 31 milhões lá do FPM, eu disse, ele é líquido, então nós temos que projetar ele bruto, com os 20% do Fundeb, e no final tem a linha redutora demonstrando quanto que cabe os 20% do Fundeb do FPM. E assim para todas elas. Elas aparecem com valor bruto e abaixo as deduções. Não afetação das receitas, né? Então, nós não temos receitas vinculadas a objetivos específicos, salvo, claro, as disposições quanto aos repasses para a saúde e para a educação, né, que estão na Constituição Federal, nos artigos 158, 159, 198, 212 e 37. E o princípio do equilíbrio, né? Nós temos uma projeção de receita de X, nós não podemos fazer 2x de despesas, né? Então, nós temos que manter essa igualdade. Uma receita maior do que a despesa, nós deixamos a diferença em reserva de contingência. Mas uma despesa maior do que a receita, não que não seja possível. Tem muitos municípios que se obrigam até a fazer isso porque não conseguem reduzir, né? Porque são despesas obrigatórias. Como é que se reduz despesas obrigatórias, né? Então, tem essa dificuldade. Mas nós ainda trabalhamos aqui para fechar o projeto, respeitando esse princípio do equilíbrio, com uma reserva de contingência não tão alta, mas é uma reserva para eventuais ocorrências. Quanto à administração direta, então, passemos a falar da estimativa das receitas. Então, como vocês viram na coluna
de 2018, o valor total que nós temos é 251.520.000. Nesse slide, eu deixei aqui para vocês, né, na primeira coluna, as especificações de todas as receitas por categoria econômica. Na segunda, a estimativa para 2017, para esse ano. Na terceira coluna, para 2018. E uma última coluna com uma variação entre os dois exercícios. Lembrando que esse ano ainda a gente tem, não terminamos, né, não sabemos se nós vamos conseguir atingir o total estimado das receitas. Até agosto, teve um comportamento assim, na média dos 33%, ressalvando algumas linhas de receita, mas teve na média de 33%. Só que é muito difícil, no último quadrimestre, a gente manter esses 33%, né? Porque essa queda ocorre mais lá para o mês de outubro e novembro. Né? Em dezembro, às vezes, dá uma melhoradinha pelos repasses finais do governo, acaba dando uma melhorada, mas outubro e novembro, para nós, é uma incógnita hoje. Tá? Então, com relação às variações, observem que na linha receitas correntes, receitas de capital e total das receitas, e também total das receitas líquidas, nós temos ali um percentual bem pequeno, em torno de 4%, 1% para as receitas de capital. No total das receitas ali, já 3,88%, e o total geral, considerando as deduções, 4,47%. Mas no intervalo, a gente vê uma baguncinha ali. Né? Tem umas linhas que têm um índice bem maior, outras negativo até. Então, eu quero explicar para vocês o que aconteceu nessa planilha. É que, a partir de 2019, nós estamos adotando um novo plano de contas, né, determinado pela União, né, pela STN. Então, nós já fizemos o DEPARA em todas as contas de receitas. E, para entender bem o que está acontecendo aqui, observem que na linha outras receitas correntes, nós temos uma variação negativa de 90%. E o valor também de 6 milhões caiu para 600 mil apenas. Por quê? Aqui nessa linha, nós tínhamos, nessa categoria de receita, nós tínhamos toda a nossa dívida ativa e multas e juros da dívida ativa que foram transportado lá para acompanhar a receita principal. Então, a linha de impostos, taxas e contribuição de melhorias, observem que teve um crescimento bem acima, né, dos 4% lá relacionado à inflação e tudo. E como a gente diz, o efeito quantitativo para nós não foi favorável deste exercício para o ano que vem, né, houve uma sensível queda. Então, esse aumento de 16% está relacionada à dívida ativa que subiu, né, de nível, foi acompanhando o principal, e as multas e juros também, tanto do ano como da dívida ativa. Receitas de contribuições, da mesma forma, nós temos, né, inscrito em dívida ativa algum valor, e está acompanhando o principal, por isso essa variação de 15%. Receitas patrimoniais, não. Foi mesmo porque a gente tem rendimentos de contas vinculadas, né, que têm finalidade específica, e então, muitas vezes, elas ficam com saldo aplicado até que se resolva, que se execute, né, os projetos. E como se trata, geralmente, de projetos que dependem de um processo licitatório mais demorado, e também que o pagamento depois é feito por medição, então a gente fica com o recurso em aplicação financeira. Por isso, esse aumento. Receitas agropecuárias teve uma redução. Receitas de serviços, 37% de acréscimo. Transferências correntes, teve um acréscimo bem mínimo por conta de outras receitas, né? Porque, como a gente viu, o ICMS e o FPM, que são as grandes receitas dessa categoria, não tiveram aumento.
E outras receitas correntes, então, com essa variação negativa, pelas receitas que saíram desta categoria e foram lá para a categoria de impostos e de receitas de contribuições. Certo? Nas receitas de capital, então, nós observamos que a operação de crédito, nós temos o mesmo valor estimado, né? Então, uma variação de 0%. Alienação de bens, um aumento de 3.150.000 para 5.289.000, com uma variação de 67%. E as transferências de capital de R$ 5.889.850, nós temos uma estimativa para 2018 de R$ 3.891.362. Aqui também uma queda, porque está vinculado a transferências voluntárias, que são projetos específicos também, que eu não tenho, todos que a gente tinha conhecimento que está em andamento foram colocados, mas aqueles que, porventura, o prefeito consiga, os vereadores consigam, emendas, que eu ainda não conheço, não sei, não foi possível colocar, mas eles podem ser inseridos a qualquer momento, né, por meio de alteração, né, por projeto de lei. As deduções das receitas, né, 22.842.600, em 2018, 22.295.800. Então, é uma variaçãozinha até para menos em relação ao ano de 2017. E o total das receitas do ano passado, 240.748.000, e do ano passado não, de 2017, desse ano. E do ano que vem, 251.520. 251.520.000. Uma variação geral em torno de 4,47%, desconsiderando os casos específicos dentro da meta central do governo. Essa tela só traz por origem, né, de onde vêm esses recursos. Então, eu separei ali as receitas próprias do município, na casa de 85 milhões, que faz referência ao IPTU, ISSQN, Imposto de Renda, ITBI, taxas e contribuição de melhoria, representa 33%. Vocês já podem acompanhar em azul no gráfico, né, são as nossas receitas próprias. Em vermelho, transferências correntes da União, na casa de 72 milhões, representando 28,82%. Receitas correntes do Estado, transferências correntes do Estado, na casa de 52 milhões de reais, representando 20%, 20,73% do valor total. Transferências multigovernamentais, faz referência aqui a doações de empresa, as transferências do Fundeb e doações de pessoas físicas também. Um valor total de 28.694, representando 11,41% do total. E, finalizando a receita de capital, R$ 13.180.000, representando 5,24% do total das receitas estimadas para 2018. Então, pelo gráfico, a gente pode observar que não há falha de arrecadação do nosso município, né? Então, essa queda do FPM, do ICMS, faz parte da crise anunciada, né? Mas que a gente espera que nossas empresas, nosso comércio comece a ressuscitar e, num tempo muito breve, a gente consiga restabelecer, né, os 2 pontos perdidos lá no ICMS e também aumentar o coeficiente do FPM. Mas a gente observa que, se somando ali a fatia vermelha com a fatia verdinha, que é Estado e União, nós temos ali 28%, 58%, quase 60%. Então, é bem assim equiparado, né, a receita própria, a receita de transferências. E o roxinho é transferências multigovernamentais, faz parte daquele... A receita maior dessa fatia é o Fundeb, claro, né, que é aquele recurso arrecadado, né, os 20% deduzido das receitas de transferências
constitucionais são arrecadados e formam um grande bolo que depois é dividido para os municípios conforme o número de alunos que ele possui. Então, mais à frente, vocês vão observar que se nós temos uma dedução de Fundeb de 20%, a transferência que volta a título de transferência multigovernamental é maior por conta da nossa quantidade de alunos, né? Porque essa transferência do Fundeb é dividida por cabeça de aluno. Então, nós temos aí 6 milhões de ganho do Fundeb em relação ao deduzido da receita original. A última tabela, né, o último slide sobre as receitas, só para demonstrar para vocês quais são as receitas mais impactantes, mais significativas dentro do nosso orçamento. Então, sempre as 3 maiores, né, o ICMS, o FPM e o IPTU. Então, o ICMS corresponde a 13,84% do total, o FPM 13,51% do total, o IPTU 13,40% do total. Daí, em seguida, nós temos as transferências do SUS, destinadas exclusivamente para a Secretaria de Saúde, na casa de 12% do total. Transferências do Fundeb, que eu acabei de falar, 28.620.000, correspondendo a 11,38% do total. O ISSQN, 5,76%. IPVA, 5,46%. Taxas, 3,69%, COSIP, 3,63%, ITBI, 2,47%, e outras receitas somadas, 8,95%. E a receita de capital também correspondendo a 5,24% do total, e aí vocês têm na coluna do meio o valor correspondente de cada uma. Fica finalizada assim, então, a parte da receita. Se alguém tiver algum questionamento. Ana, o município tem algum plano de ação para que possa ser recuperado esses 2% devido à crise que foi perdido? Existe algum plano de ação do município para que isso possa voltar novamente para os cofres e para recuperar esse percentual? Existe sim. O município, é claro que depende muito da economia, né? Porque essa queda a gente verificou por causa da situação econômica atual, mas o município tem um trabalho junto a todos os escritórios de contabilidade, contadores das empresas, para fazer o registro das declarações na Receita, porque às vezes a empresa faz tudo certinho e não faz o cadastro na secretaria, e esse valor não vem para o município. Então, existe um trabalho de recuperação, que eu não sei falar detalhadamente, eu não sei se o Antônio sabe agora dizer, mas a gente faz essa recuperação junto aos contadores, para que essas empresas possam contar no nosso índice de participação. É uma receita, então, que o município não está recebendo. Não está recebendo. Então, por falha dos contadores das empresas, que no momento de declarar para a Receita Estadual. Então, quanto ao ICMS, a gente tem esse trabalho de orientação dos contadores, né, para que eles corrijam isso, não vai prejudicar em nada eles. Isso aí acarretaria mais despesa para o comerciante? Para não, quem paga? Não há prejuízo nenhum para o comerciante, é simplesmente uma forma de apresentação, né, que daí venha somar para o município, que muitas vezes muitos casos, não estavam somando. Muito bem, muito obrigado. Tá? Ana, eu gostaria, se possível, como você mencionou no gráfico lá, 33,8% das receitas próprias, uma delas relacionada ao IPTU, uma das principais fontes de receita, uma vez que tramita nessa casa uma proposição do Executivo de 6% no reajuste. O que impactaria nas receitas essa renúncia da correção desses valores? Você consegue nos prever isso daí? É meio complicado de dizer agora, porque uma coisa é corrigir, outra coisa é o contribuinte recolher o valor, né? Então é muito assim relativo. Mas
nós não colocamos toda a correção de 6 aqui, nós deixamos uma margem, né? Então, se não houver, vai prejudicar essa margem que foi colocada. Então, eu teria que suprimir ali mais uns 5 milhões, 6 milhões de reais. Tá? Passemos, então, para a despesa fixada, para o exercício de 2018. Então, 255.520.000 pelo total. Aí, nessa tela também, nós temos o comparativo das despesas fixadas para 2017 e as despesas fixadas para 2018, com uma variação ao lado. Então, a gente percebe ali pessoal e encargos sociais de R$ 111.182.160. Para 2018, nós temos R$ 117.150, com uma variação de 5,23%. Aqui também cabe aquela análise, não só do efeito inflacionário, não simplesmente corrigir 5%. Nós tivemos contratações em meados do mês de julho, né? Temos ainda contratações nesse final de ano para fazer, que vão impactar em 2018. Né? Então, não dá para fazer simplesmente uma correção inflacionária desse valor. Outras despesas correntes, de 105.744, para 2018, nós temos uma estimativa de R$ 112.047.283. Uma variação de 5,96%, quase 6%. Investimentos, de 21.378.301, nós temos para 2018 19.685.422. Então, como eu expliquei no início, né, para socorrer alguns projetos por conta da redução da receita, nós tivemos que suprimir diminuir o valor de algumas ações. Amortização da dívida, só aqui eu quero esclarecer que está por categoria econômica, mas na amortização da dívida nós temos duas categorias. Nós temos juros e encargos sociais, no valor de 500 mil, e amortização da dívida no valor de 1 milhão. Tá? Então, houve uma variação ali de 14,94%. Por que essa variação alta? Porque a nossa amortização em 2017 ela está em 730 mil. Mas nós temos contratos novos que começaram a ser amortizados esse ano, parcial do ano, e que o ano que vem vai ser amortizado o ano cheio. Então, essa amortização da dívida soma de 730 foi para R$ 1 milhão. E acrescentando os 500 mil de juros, então R$ 1,5 milhão. E a reserva de contingência, no ano passado também nós já tínhamos uma reserva baixa, né, de R$ 1.138.978. E 2018, então, R$ 1.287.145, com uma variação de 13%. Graficamente, só para visualizar ali, né, o quanto que foi acrescido em relação a 2017, né? Então, para pessoal, encargos 5,23, outras despesas 5,96, investimentos, uma queda de 7,92, amortização da dívida e juros da dívida 14,94, e a reserva de contingência, variação de 13. Com relação ao total, quanto coube para cada categoria dessas despesas? Então, pessoal, encargos sociais, R$ 117.150 corresponde a 46,52% do total. Outras despesas correntes, no valor de R$ 112.047.283, corresponde a 44,55% do total fixado. Investimentos,
R$19.685.422, correspondendo a 7,83% do total. Amortização da dívida, R$1,5 milhão, correspondendo a 0,6% do total. E a nossa reserva, R$1.287.000, correspondendo a 0,51% do total. Eu só quero destacar aqui, mais à frente nós vamos ver que, nossa, 46% de pessoal, mas são formas de calcular diferentes, né? Então, aqui eu estou achando o percentual em relação ao total fixado. Mais à frente nós vamos ver que a despesa com o pessoal é calculada em relação à receita corrente líquida, tá? Que tem uma forma diferenciada de apurar. Despesa por órgão. Então, aqui nós temos todas as secretarias enumeradas. Na segunda coluna, o valor que corresponde a cada uma delas e a variação percentual. Então, faz parte da política de governo e também por conta do tamanho do nosso município, uma aplicação maior nas ações de saúde e nas ações de educação, né? Nem poderia ser diferente. Então, ali a gente percebe uma variação de 35% em relação, um comprometimento, né, em torno de 35% do total fixado para a Secretaria de Saúde e de 25% para a Secretaria de Educação. Seguidas que levam um pouquinho mais de recurso, nós temos ali a Secretaria de Administração, com 6,69%, a Secretaria de Serviços Municipais também, com 8,92%, e a Secretaria de Assistência Social, com 5,52%. As demais, então, com uma parcela bem menor, como vocês podem observar no slide. Essa tela traz a despesa por função de governo. Então, acompanha muito a distribuição por secretaria, né? Salvo a função de governo administração, que tem um valor diluído entre todas as secretarias, que aparece aqui também com um valor considerável, as demais bem ligadas à finalidade específica, né? Então, nós temos lá, começando embaixo, legislativo, 4.416.000. Então, esse valor vai ser executado pelos repasses que o executivo vai fazer mês a mês, né, o 10º. Então, eles vão ser executados aqui na Câmara pela função legislativa. Subindo, administração. Eu estou falando de baixo para cima, tá, pessoal? Administração, 28.646.800. Então, essa é uma função de governo que não é específica a uma única secretaria, né? Então, ela vai aparecer, salvo ali nos encargos gerais, em todas as outras secretarias, né? Assistência social, 13.895.120. Então, essa função de governo a gente vai observar somente na Secretaria de Assistência Social. A saúde, 80.844.762 reais, é uma função específica das ações e serviços de saúde. É claro que lá no orçamento vão ter subfunções, né? Daí vai estar dividido o que é atenção básica, o que é média e alta complexidade, o que é assistência farmacêutica, né? Então vai ter outros desdobramentos. Urbanismo, 23.234.300. Está representada na Secretaria de Desenvolvimento Municipal, ou Secretaria Municipal de Desenvolvimento, e também na Secretaria de Serviços Municipais. Gestão ambiental, 5.977.000, na Secretaria de Meio Ambiente. 1.994.500, função específica da agricultura. 7.708.000
função para transporte, também aparece na desenvolvimento, nos serviços municipais, na educação. Desporto e lazer, 3.479.000. Então, essa aparece na Secretaria de Esportes e Lazer. Encargos especiais. Essa função é onde nós empenhamos o 1% do PASEP, que é sobre toda aquela receita arrecadada, já não é todo aquele valor que o município pode contar, né? Já tem uma dedução de 1% que é recolhido para a União a título de PASEP. Nós temos também os contratos da dívida, 1,5 milhão, que são empenhados nessa função de governo. Possíveis indenizações e restituições, também o que está previsto está na função de governo em cargos especiais. E daí tem outras menores que eu não listei aqui, mas faz referência lá à segurança pública, à cultura e outras funções que têm um valor bem menor. Com relação às transferências para a educação, nós sabemos que a Constituição Federal determina que 25% dos impostos e transferências constitucionais sejam destinados às ações de educação do município. Então, nós temos ali os nossos impostos e as nossas transferências constitucionais e a coluna com o valor de cada um. Então, impostos, nós temos uma receita prevista ou estimada de 62.841.000. Para transferências correntes, somando todas as detalhadas abaixo, soma 104.279.000. Então, se eu jogar 25%, calculando 25% desse valor, na última coluna seria o destinado à educação. Então, de impostos, nós temos por obrigação passar R$ 15.710.250 para a Secretaria de Educação. E das transferências, sejam do Estado ou da União, com relação a essas que estão demonstradas, desses 104.279.000, 26.069.750 ficariam vinculados à Secretaria de Educação. Então, somando os recursos destinados à educação, 41.780.000 para cumprir os 25% exigidos pela Constituição Federal. Contudo, nós temos ali a soma das receitas, da forma como elas entram na Secretaria de Educação, lá no setor financeiro da educação. Então, ela vem por meio das receitas do Fundeb, 28.850.000, na 103, que é 5% de transferências, 5.649.000, e na 104, que é 25% sobre demais impostos vinculados à educação, 17.625.000, perfazendo um total de R$ 52.124.000. Como nesse valor está embutido ganhos do Fundeb e também aplicações financeiras, que não tem nada a ver com os 25 obrigatórios, a gente fez a supressão ali para ver quanto que realmente a Secretaria de Educação vai gastar com relação a impostos e transferências constitucionais. Então, de 52, deduzindo ganhos do Fundeb, na monta de 6 milhões, porque nós temos aqui representada uma transferência de 28, e lá nas telas anteriores nós vimos que a dedução é na faixa de 22, então esses 6 milhões representam ganhos do Fundeb. E também os rendimentos de aplicação financeira de cada uma dessas contas, que somam 391.000 no ano, nós temos aplicação em educação com recursos de impostos e transferências de 45.569.800. Esse valor representa 27,27% das transferências. Ou seja, nós estamos ali 2 pontos acima do que a lei exige, né, em aplicação específica para a educação. Claro que, além desses recursos, nós temos os recursos vinculados que vêm lá do FNDE também,
para o transporte escolar, para a alimentação escolar, e que vão somar os 65 milhões que nós apresentamos lá na despesa por órgão. Também a Constituição faz exigências quanto às transferências para a Secretaria de Saúde, né? Então, nós temos ali a mesma tela, os mesmos impostos e as mesmas transferências, com uma pequena redução só no FPM, porque nós temos uma parcela de julho e uma parcela de dezembro que não contam para a Secretaria de Saúde. Elas entram no cômputo da Secretaria de Educação para os 25%, mas não para os 15% da saúde, que tem o valor de 2.800.000. Então, por isso, essa diferencinha cai para 164.320 o total de transferências, de impostos e transferências. Aí, desse valor, na última coluna, a gente observa quanto corresponde 15% que deve ser destinado a serviços de saúde. Então, nós observamos ali na linha total, 24.648.000, o município arrecadando todos esses impostos e transferências, teria por obrigação repassar 24.648.000 para a Secretaria de Saúde. Tá, educação, é saúde, tá? A gente faltou trocar lá em cima o título. Para preencher, então, para obedecer os 15% de transferências. Agora sim, está correto. Saúde, como que está distribuído no orçamento? Então, lá a saúde tem recursos livres, R$ 1.000, fonte 2, R$ 2,5 milhões de reais, e a fonte 303, que seria o percentual vinculado, R$ 51.054.300. Eu quero fazer uma consideração, senhores vereadores, com relação a essa fonte 2. O que representa? Ela já é uma descentralização de 30% da COSIP. Então, nós temos lá a fonte 507, que é da COSIP, que na primeira tela nós apresentamos 9.124.000 previstos. Então, esse valor já foi desdobrado em duas fontes de recurso. Uma para a COSIP mesmo, para custeio da iluminação pública, e 30% já foi para a Secretaria de Saúde, para corresponder ao montante da despesa que eles precisam executar. Então, desse valor total, 53.555.300, vamos também expurgar os rendimentos de aplicação financeira, que não são considerados no cálculo, e esses 2,5 milhões da fonte 2, que ela é vinculada, ela não é receita de impostos e transferências. Então, fazendo a dedução, nós temos ali uma aplicação de impostos e transferências constitucionais na soma de R$ 51.039.400, que representam 31,6% dos nossos impostos e transferências. Ou seja, o dobro do que a lei determina. O dobro mais um pontinho. Então, por que dessa situação? A gente pode explicar da seguinte forma. Primeiro, o município aderiu à gestão plena, né? Então, nós temos os consórcios, nós temos o SAMU, a Santa Casa, que ela atende regional, né? E depois nós temos no município 13 unidades básicas de saúde, 2 em fase de finalização, que vão entrar em operação já a partir do ano que vem, né? Então, tudo isso custa muito dinheiro, né? Então, o município não consegue executar as ações de saúde com os 15% que a lei determina, ou seja, os 24 milhões, né? Não é possível. Então, o município tem aplicado, vai aplicar em 2018, né, 51.039.000, como tem aplicado esse ano também. Nós vamos fechar o exercício na casa de 32% também em 2017. Né?
E só para finalizar, faz parte das políticas de governo, né? Então, se a administração prioriza as ações e serviços de saúde, também as ações e serviços de educação, as outras, lógico, têm um investimento menor, porque nós não podemos ultrapassar o nosso teto de arrecadação, não é? Com relação à despesa com o pessoal, nós temos aqui a receita corrente líquida, que são aqueles 260 milhões de receitas correntes, subtraídos os 22.295.000 de deduções, nós temos lá 238.339.638 reais como receita corrente líquida. Aí nós temos o cálculo da despesa com pessoal do executivo. Executivo compreendendo a prefeitura e também o nosso RPPS, que é a CAPSESE, né, computado junto. E, de forma separada, a despesa com o pessoal do Legislativo, né? Então, para o Executivo e RPPS, nós temos ali 114.272.150 reais, correspondendo a 47,94% da nossa receita corrente líquida, ou RCL. Já para o Legislativo, nós temos uma fixação de despesa com pessoal na casa de 3.342.000, representando 1,4% da nossa RCL. Só relembrando, né, os limites, né, em 48,6 nós estaremos no limite prudencial, limite de alerta, 51,3 estaremos no limite prudencial e 54% no limite máximo para o executivo, né? Quanto ao legislativo, o teto de despesa com o pessoal é 6% da receita corrente líquida. Agora eu tenho as telas da despesa por órgão, mas como eu passei exaustivamente já na segunda-feira, eu vou só passar aqui para vocês visualizarem, mas não vai dar para falar uma a uma, né? Mas ficará à disposição para vocês no site, né? Então, nós temos ali o legislativo com uma ação, aí, na sequência, as ações do gabinete do prefeito, somando aquele valor que nós vimos na tela de despesa por órgão, né, de 4.413.500. A Procuradoria Jurídica, com 4 ações, né, somando 1.318.000. Assessoria de Planejamento, apenas uma ação, 196.400. A Secretaria de Finanças, nós temos um valor total de 6.242.600, ali distribuída entre aquelas ações de governo. Relembrando, são as mesmas que estão lá no PPA, e lá no PPA ela traz tanto essa meta financeira como também a meta física, tá? Então, as principais ações aqui, amortização e resgate de encargos da dívida, né, contratada. Secretaria de Administração, 16.836.800, sendo as principais ações. Contribuição para a formação do PASEP, como eu mencionei, 1% sobre a receita arrecadada. Aqui também a gente percebe ali nos encargos gerais do município, esse valor de 11.356.000, nós empenhamos e pagamos por essa ação o aporte ao RPPS e também por volta de 3.300.000 reais são os aposentados que ficaram a cargo do município, né? Então, essas 3 ações é que acabam onerando bastante aqui na Secretaria de Administração. Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 14.916.300. Então, nessa secretaria, se a gente for fazer o comparativo com 2017, a gente percebe um valor significativo de diferença.
mas é que nós remodelamos ela. Então, muitos dos projetos que estavam sendo executados pela Secretaria de Serviços Municipais foram trazidos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, pelo acompanhamento, né? São obras terceirizadas, que dependem da fiscalização e acompanhamento dos nossos engenheiros, né? E são pagas mediante medições. Então, não tinha por que ficar na Secretaria de Serviços se os nossos engenheiros estão na Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Então, houve essa mudança. Podem observar ali que a aquisição de equipamento de pintura horizontal está hoje na Secretaria de Desenvolvimento, para utilização pela divisão de trânsito. Implantação de abrigos para usuários do transporte coletivo também estava lá no órgão 15, veio para o órgão 7 para ficar sob controle da divisão de trânsito. Melhorias na sinalização de trânsito e obras viárias também estava na Secretaria de Serviços, veio para a Secretaria de Desenvolvimento. Além da administração, conservação e manutenção do aeroporto, não existia essa ação, é uma ação nova, né, que a Secretaria pretende iniciar. Lógico, esse valor não é o todo da obra, digamos que seja o projeto, né, Nelson? O projeto, o início dos trabalhos, né? Então, quando a gente não sabe quanto tempo que demora essa licitação, então o valor da obra mesmo não está contemplado em 2018. Provavelmente em 2019 nós traremos mais detalhadamente. Construção de pontes e bueiros, obras de ampliação e melhorias no cemitério, pavimentação e obras complementares, também estava lá na Secretaria de Serviços. Trouxemos para a Secretaria de Desenvolvimento, pelo controle que é feito, né, a forma de controle. Recapeamento da mesma forma. Extensão e melhorias no sistema de iluminação pública. Aqui só os projetos de obras vieram para a Secretaria de Desenvolvimento. A manutenção do serviço de iluminação pública ficou ainda na Secretaria de Serviços Municipais, que daí trata do pagamento das contas, né, de iluminação pública e da substituição de lâmpadas, o acompanhamento diário. Esse, sim, ainda permanece na Secretaria de Serviços. Construção de praças, parques e jardins, 3.366.000. Só quero destacar que nós temos aqui a reforma da Praça do Picareta, da Praça da Feira, e também R$2 milhões para revitalização da Praça Moraes de Barros, Nelson, operação de crédito. A Raposo Tavares, isso. Né? Por isso esse valor é um pouco maior. Extensão e melhoria da rede de água potável e obras de drenagem urbana. Passemos, então, para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, vocês observem ali as principais ações da Secretaria, né? Aqui traz o valor de 85 milhões, porque tem alguns projetos que estão no programa 3, né, na gestão administrativa superior. Então, os maiores aqui, que a gente pode elencar para vocês. Manutenção dos postos de saúde do município, 21.471.500. A manutenção da unidade de atendimento, da unidade de pronto atendimento, Faustino Bongiorno, 11.331.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 28.277.390. Ali temos o transporte de doentes, R$ 1.948.000. Consórcio intermunicipal de saúde, R$ 8.988.000, que são aqueles procedimentos realizados através do consórcio. A Central de Regulação, Avaliação e Auditoria, R$ 2.851.000.
A vigilância em saúde, 4.070.000. Mais abaixo temos a divisão de assistência farmacêutica, 3.891.500. A manutenção do CAPS, 706.000. E do CAPS infantil, 1.082.500. Secretaria de Educação, elencando as ações com valor maior, né? A construção de centros de educação infantil, 3.805.800. Também aqui tem uma previsão de construção de um centro lá no distrito de Vidigal, com recursos de operação de crédito. A manutenção da divisão de ensino fundamental, 2.145.000. Manutenção das escolas municipais. São quantas vezes? 13 escolas municipais, 27.907.000. Manutenção dos centros de educação infantil, 7, né? 12 centros de educação infantil, 13.682.133 reais. Lembrando que nós temos um centro em construção, né, que a partir do ano que vem vão começar a funcionar também, tanto o centro quanto as duas escolas, né, no Jardim Araucária e no Jardim Universidade. Santa Mônica, desculpe. E o Centro de Educação Infantil é no Verdes Campos, né? Então, todos vão começar a ficar pronto, né, no início do ano que vem e podem iniciar as atividades ainda em 2018. Alimentação escolar, lá na ação 2076, 2.312.000. A manutenção do transporte de alunos, 8.156.000. Nossa frota, você lembra? Na casa de 60 ônibus, fazendo o transporte dos alunos, tanto da nossa rede municipal, como também da rede estadual de ensino. As ações da Secretaria de Agricultura, somando ali 1.494.500. Nós temos aquisição de equipamentos para patrulha mecanizada, 401.500. E as demais ações lá de manutenção das divisões. Secretaria de Esportes e Lazer, o valor total de 3.479.000, sendo as principais: construção e reforma de quadras, 490, a manutenção da divisão de esportes e lazer, 562.000, o apoio ao desporto e lazer, onde tem as nossas escolinhas, e aquisição de material desportivo também, 770.000, e a manutenção, claro, das quadras e ginásios, 1.433.000. Secretaria de Indústria e Comércio, soma R$1.506.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, 13.895.120. Nós temos aqui a reforma do CRAS 2. Esse valor de 150.000 ele está um pouco reduzido, porque as obras já estão em andamento, então parte da reforma vai ser executada ainda em 2017, e esse valor seria para finalização da obra em 2018. Aquisição de veículos e equipamentos, 330.000. Manutenção do gabinete de secretários, 163.000. Aí as divisões, né, ação comunitária, assistência social, divisão financeira. Depois nós temos os blocos, né? Gestão do SUAS, 1.022.000. Cofinanciamento da rede socioassistencial não governamental, 2.990.000. Então, nesta ação, estão os recursos destinados às entidades do município, né? Então, aquelas entidades que reforçam os trabalhos da prefeitura, né? Que assessoram, que ajudam, que é o nosso braço forte. Nós temos ali os recursos na soma de 2.990.000, que serão repassadas
de acordo com o credenciamento que eles têm que fazer todo ano, no início do ano, né? E obedecida toda aquela fase de credenciamento, se aprovada pela nossa Procuradoria Jurídica, eles vão receber mais ou menos os valores que estão sendo executados em 2017. Serviços de proteção social básica, 1.647.620. Entre outras. A Secretaria de Assistência Social, ela tem um recurso na soma de 13 milhões, mas são muitas as ações, né? Então, a gente observa ali a ação 2111, Programa de Benefício Econômico Social, 1,5 milhão. O Programa Teto Solidário, 513 mil. Programa Transporte Solidário, 1.380.000. E, finalizando, a manutenção do Conselho Tutelar, 409 mil. Secretaria de Meio Ambiente. Então, uma soma total de 5.049.000, sendo as principais ações a divisão do meio ambiente e a manutenção, fiscalização e preservação do Parque Cinturão Verde. E também a coleta de lixo reciclável em vias e logradouros públicos. Então, só destacar aqui as ações, tecnicamente elas não aparecem, mas a intenção da Secretaria é concluir a biblioteca, né, que já tem os trabalhos iniciados, também o mirante, falta definição de local, e fazer pistas de caminhadas e também revitalizar o lago. Então, o lago é uma obra mais onerosa, né? Então, está se estudando parcerias ou então execução gradativa desse projeto. E, finalizando, a Secretaria de Serviços Municipais, 22.445.000. Então, nessa secretaria, a gente visualiza ali administração, conservação e reparo de estradas e vias urbanas, lá pela ação 2.127, somando 4.849.000. Manutenção da iluminação pública, 6.760.000. Conservação e limpeza de vias e logradouros públicos, 4.215.000. Administração distrital, 990.000. Manutenção da divisão de obras, 1.596.000. E combate à erosão urbana, 1.178.000. Então, é nessa secretaria que estão todos os serviços de varreção, corte, poda, que são executados na cidade, né? Secretaria de Integração Governamental, 160.000, e reserva de contingência, 1.287.000. Então, graficamente, a distribuição percentual para cada órgão, né? Então, dessa forma, eu finalizo a apresentação da fixação da despesa e só tenho ainda as telas da nossa administração indireta, que temos 2 telas apenas, com a estimativa da receita em comparação ao que está estimado para 2017, para a nossa CAPSESE, que é o nosso regime próprio de previdência, né? Então, se nós temos uma receita para 2017 na soma de 31.906.000, em 2018 nós teremos 35.144.000, com uma variação em torno de 10%. Lembrando que as receitas da CAPSESE são oriundas das contribuições dos servidores ativos, né? 11%, alguns imóveis locados, né, receita de aluguel, remuneração da carteira de investimentos, né, como a CAPSESE, por obrigação, ela deve ter recursos aplicados para arcar com as aposentadorias futuras, né, que virão, inclusive a minha. Então, nós temos ali um rendimento significativo, né? Compensação previdenciária são aqueles recursos que o INSS
transfere para o município por conta de servidores que trabalhavam no regime geral de previdência nas empresas e ingressaram no serviço público, né? Então, nós recebemos essa compensação financeira. Alienação de bens, a contribuição patronal, né, os 18%, que o município transfere, né, sobre a folha de pagamentos, mais 1% a título de taxa de administração. E o aporte suplementar, né, que é aquele que está onerando lá os encargos especiais. Então, o município tem que fazer esse aporte para garantir a existência saudável da CAPSESE no futuro, né? E a tabela das despesas, da mesma forma, 31.906.000. Em 2018, foi fixado 35.144.000. Desse montante, nós observamos ali, para aposentadorias, o valor correspondente a 17.530.000, correspondendo a 16% em relação ao fixado em 2017. Pensões, 3.600.000, correspondendo a 7,46%. Vencimentos e vantagens fixas, 402.000. Esse valor são para os servidores administrativos, né, para o pessoal que trabalha na CAPSESE. Obrigações patronais, com relação à folha dos ativos, 182.000. Compensação previdenciária, 30.000. E outras despesas correntes, 394.000. Quanto às despesas de capital, nós temos investimentos na soma de R$ 1.606.000. Em 2017, temos a soma de R$ 1.615.000, então uma variação para menos de 0,56%. E a reserva de contingência, R$ 11.400.000. Lógico que a CAPSESE está na fase de arrecadação, né? Então, o que vai sobrando precisa ficar economizado na conta de reserva de contingência para uso no futuro. Então, de 11.400.000, uma variação de 6,69% em relação à reserva de contingência desse ano, de 10.185.000. Fica assim, então, terminada a exposição. Estou aberta, né, a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, um questionamento. Antes, eu quero dizer que a gente está na prefeitura, o que não for possível sanar aqui, nós estamos à disposição lá na prefeitura para responder qualquer questionamento dos senhores. E também deixo aqui o e-mail, planejamento@cianorte.com.br, para que vocês possam enviar questionamentos via e-mail também. Tá? Então, fica finalizada a apresentação. E à disposição para as dúvidas. Muito obrigado pela explanagem aí dos números, né? Eu queria só saber de você, esse percentual de 46% e mais umas coisinhas do despesa com pessoal. Esse número é maior ou é menor do que o ano anterior? E para o próximo ano, o que está fazendo para poder não chegar, de repente, no vermelho, já que aí parece-me que já está no amarelo essa condição aí desse valor, não? Esse valor, ele está mais ou menos equilibrado. O que difere desse ano... Qual seria o teto máximo hoje para o nosso teto máximo, 130 milhões, a gente já estaríamos em dificuldade. Isso aí estaria quanto com o percentual? Eu não tenho aqui agora, Natal, mas a gente já estaria extrapolando o limite. Mais de 50%. Já mais de 50%. 54%. Com a queda da arrecadação, a tendência é aumentar esse percentual. A nossa preocupação é que em 2017 nós tenhamos problemas no fechamento do exercício justamente pela queda da arrecadação, né? Porque até então nós temos um percentual de 47%, equilibrado. Vem já uma sequência de quadrimestres nessa faixa de 47%. Só que a despesa nós não temos como abaixar.
E a receita depende de fatores externos. Então, em abaixando a receita, nós teríamos dificuldade já para fechar este ano, né? Porque o nosso limite de alerta é 48,6, né? Nós temos 47, você recorda, Antônio? 94, você disse. 47,94. 47,94 é o que está projetado para 2018, mas eu digo de 2017. Então, nós estamos para fechar agora o terceiro quadrimestre. Eu não vi as telas ainda, mas a audiência ainda essa semana, né? Dia 29. Dia 29 às 9 da manhã. Então, esses números serão apresentados, tá? Com mais exatidão, porque eu não tenho aqui agora comigo a projeção do fechamento da despesa com o pessoal do terceiro quadrimestre ainda. Mas, como a gente já sentiu no mês de agosto uma sensível queda na arrecadação, nós já ficamos preocupados. Ok. Antes de passar para algum colega que queira questionar, eu quero agradecer a presença do professor Igor Faria. Professor, ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis e professor de disciplina de Administração Pública da Unipar. Muito obrigado, professor, pela presença com seus alunos. Eu quero convidar o senhor para que se posicione aqui. Tem as cadeiras aí, o senhor pode ficar à vontade. Pode convidar também mais alguma... Ô Silvio, por gentileza, acompanhe o professor. Pode convidar mais 2, 3 alunos para ocupar aí as cadeiras. E o professor Wagner também. O professor Wagner Luiz Marques. Professor, muito obrigado pela presença. Professor Igor e professor Wagner, do curso de Administração Pública. E obrigado aos alunos também que se dispuseram a vir aqui assistir essa audiência pública, que está terminando agora, mas eu convido para que vocês permaneçam aqui, porque nós vamos, logo após a audiência pública, iniciarmos a nossa sessão ordinária da Câmara, onde irá ser lidos os requerimentos, os projetos, aquilo inerente ao serviço da Câmara de Vereadores. Eu queria passar aos companheiros vereadores, se tiver algum questionamento para a Ana, que, por gentileza, se pronuncie. Natal, só complementando aqui, a despesa com o pessoal para 2017 está na casa de 111 milhões. Só não vou ter agora o percentual, porque a gente faz umas exclusões e umas adaptações, né? Tá? Muito bem, muito obrigado. Algum questionamento? Nenhum questionamento. Nós encerramos então, Ana, agradecendo a presença da secretária Neuza Casassa, que aqui representou o prefeito, os nossos companheiros vereadores Adailson, Hugo, Silvio, que são parte da comissão, vereadora Santina, vereador João Alexandre, vereador Mendes e Márcia, que assistiram aí essa audiência pública. Então, declaro encerrada aí essa audiência pública que apresentou aí o orçamento do município para o exercício de 2018 e o plano plurianual de investimentos para o quadriênio 2018-2021. Muito obrigado, Ana, pela presença. E na próxima sexta-feira, né? Parece-me que temos... Sexta às 9 da manhã. Às 9 da manhã, mais uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. Aquela audiência não vai ser para expor o futuro, né? E sim o que aconteceu até agosto, né, no fechamento do quadrimestre de maio a agosto de 2017, como que se comportou a arrecadação e também como que foi executada a despesa. Então, além dos dados do quadrimestre, a gente sempre traz o acumulado no ano também, para que as pessoas possam saber como que está sendo a evolução da execução orçamentária. E eu, finalizando também, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui hoje. Eu me sinto assim feliz de ver, né, porque é um sonho antigo ver essa casa cheia nas nossas audiências e dá mais motivação ainda para a gente poder detalhar as contas públicas da forma como tem que ser feito. Muito obrigada. Declaro então encerrada a audiência pública e convido ao público para que
Fiquem no recinto para que acompanhem a nossa sessão ordinária, que deve começar daqui a 5 a 10 minutos no máximo.